A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 21. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Bom, ontem nós estudamos as 4 primeiras trombetas. Então, se tu não assistiu o vídeo de ontem, eu te convido a pausar esse e assistir o capítulo 8, porque hoje nós vamos dar sequência, prosseguimento às trombetas. Então agora tu tem a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a quinta trombeta. E aí tu pensa aqui, estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. De quem tu acha que está sendo falado? Qual é a estrela que caiu do céu para a terra e que ganhou a chave do poço do abismo? Acreditamos que está sendo falado de Satanás, que caiu do céu para a terra, que na verdade foi expulso. E às vezes as pessoas dizem, ai, fulano, tu foi um anjo que caiu do céu. Vigia nessa palavra. Que anjo é que caiu do céu? Qual é o anjo que caiu do céu? Satanás. Então, anjo não cai do céu. Anjo vem do céu. Ele é enviado. Ele cumpre uma missão. Satanás foi expulso, foi precipitado, foi mandado embora, né, do céu para a terra. E o abismo, quando Jesus ressuscita, o que ele faz, né? Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então ele assume o poder por ter ressuscitado e ter vencido a morte. Então, o que é o abismo? É a mesma ideia de morte. 2. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. Ela quem? A estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Então, tu consegue entender isso? O sol é a luz, o ar é a vida. Então, quando a fumaça que saiu do poço, do abismo, vamos dizer assim, foi liberada, houve trevas e morte. Por quê? Porque a fumaça escureceu o sol e o ar. A gente viu, lembra? Das fuligens, das fumaças, que não dava para abrir a janela. Não sei aí na tua região, no teu estado, mas nós aqui ficava tudo preto. Muitos problemas de respiração. A gente não conseguia. Era uma secura, uma coisa ruim. Então aqui tá falando, ó, o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Então, as trevas e a morte estavam liberadas, né? Foram liberadas. Saíram do abismo. 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Eles foi dado poder como o poder que tem os escorpiões na terra. Aqui nós temos que lembrar, como eu sempre digo, se tu é inscrito do canal e está acompanhando os nossos estudos desde janeiro, desde o Gênesis, tu lembra dos livros proféticos. E nós estudamos o profeta Joel, o livro do profeta Joel. E foi um estudo muito importante sobre os gafanhotos, lembra?
Então, o gafanhoto, ele tem uma figura, uma simbologia na Bíblia de destruição, de ruína, de desolação. Ele vem para aniquilar, para acabar, para fazer uma assolação na terra. Só que esses gafanhotos aqui de Apocalipse 9:3, além de já ter essa característica, né, de destruir, de aniquilar, de consumir, tá? Eles têm o poder, como os escorpiões têm poder. O gafanhoto já é um destruidor, mas ele recebeu, pensa que o poço do abismo está aberto e está saindo toda sorte de coisas lá. Então esses gafanhotos, eles são gafanhotos, como é que eu posso falar? Mutantes, boa. São gafanhotos mutantes, vamos dizer assim, porque eles são como escorpiões. Aí nós temos que ir sempre para a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre escorpiões? O Senhor Jesus nos deu o seu nome, e o nome de Jesus nos dá autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Então, o que é serpentes e escorpiões? Demônios, anjos maus, anjos caídos, espíritos imundos. É as trevas. O nome de Jesus nos dá poder para amarrar, repreender, expulsar demônios. Então esses gafanhotos, quando eles têm, vamos dizer assim, esse poder, essa característica de escorpiões, nos mostram o quê? Que são demônios que foram liberados, demônios destruidores como gafanhotos, mas demônios que causam dor, que têm veneno, que matam, que fazem sofrimento, tormento como escorpiões. O que Satanás faz? O que os demônios fazem? Causam dor, sofrimento, tormento, roubam, matam e destroem. Não é essa a obra das trevas que eu falo para vocês? A tríplice obra das trevas: roubar, matar, destruir. Pois bem, esses gafanhotos têm poder como escorpiões. E aí eu lembro de outro escorpião, que quando Jesus está nos ensinando sobre a oração, sobre a disciplina espiritual da oração, né? Que tu deve bater para que a porta se abra, que tu deve pedir para que tu receba. Lembra? Temos vídeos no canal sobre essa passagem, tanto em Mateus quanto em Lucas, de que se tu quer pão, tu ora, tu pede pão, Deus não te dá pedra. Tu pede peixe, Deus não te dá cobra. Cobra é uma figura para as trevas, para os demônios. E tu pede ovo, Deus não te dá escorpião. Então, de novo, esta figura do escorpião é muito fácil de tu entender e interpretar, traduzir como demônios, certo? 4. Eles foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então esse gafanhoto, ele não vai comer plantação, ele não vai comer a lavoura, a grama, sei lá. Porque tu tem que lembrar que na primeira trombeta, o fogo queimou a erva verde, queimou as árvores, a terra, né? Uma parte. Então aqui eles têm uma jurisdição. Olha só que incrível isso. E o gafanhoto não vai agir como um gafanhoto. E o escorpião também não. Eles vão fazer o quê?
eles vão causar dano para as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Que nós estudamos, né? Nos capítulos anteriores eu falei para vocês sobre o símbolo na testa, né? Que é aquele que adora a Deus, que vai ser poupado. Então, o que acontece? Eles não vão poder fazer mal para quem for guardado, protegido por Deus. Eu vou ler de novo para tu não ter dúvida. Lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa, que a gente estudou. Se tu não tá acompanhando, tu volta alguns capítulos, alguns vídeos que tu vai entender sobre esse selo na testa, que a gente também falou em Ezequiel, né? No livro profético, no livro do profeta Ezequiel. Então, esses escorpiões ou esses gafanhotos mutantes escorpiões aí, eles vão fazer mal para as pessoas que não adoram a Deus. E eu expliquei para vocês, né? Que tu te prostra, tu te ajoelha, tu te curva, tu te rende, tu te entrega a Deus. Então, tu é um adorador de Deus. E aqui tá bem claro isso. Não tem o selo de Deus na testa, vão ser atormentados pelos gafanhotos / escorpiões, vamos dizer assim. 5. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Eu nunca fui ferroada, né, picada por escorpião, mas já convivi com pessoas que foram. E inclusive meu pai foi e contava que a dor é horrível. E isso assim, ó, um escorpião, né? Uma ferroada, uma picada, né? Agora tu imagina escorpiões. Então, qual é o objetivo desses demônios? Atormentar. E aqui fala, durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então, tu tá vendo que isso não é para os filhos de Deus, não é para nós que amamos a Deus, que amamos a palavra, que adoramos a Deus, que louvamos. Tá bem claro. As pessoas que não receberam o selo de Deus na testa, os pecadores. Lembra que a gente estudou? Aqueles que não amam a Deus, que não reconhecem Deus, Jesus, como Salvador, como Senhor. 6. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Por quê, gente? Porque está escrito ali, ó, que eles não têm a permissão para matar as pessoas. Então, eles não vão matar as pessoas, eles vão atormentar, eles vão torturar as pessoas. E aí tu pensa, mas por quê? Lembra que a gente viu no outro vídeo? Tem pessoas que o sofrimento faz com que elas se tornem mais humildes, que elas reconheçam que Deus é bom. Elas podem se arrepender diante de tanto sofrimento. Outras vão se revoltar e vão pedir a morte, vão querer morrer para se livrar daquilo, mas não vão se arrepender dos seus pecados. 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Então aqui nós temos outra figura. Lembra que eu falo para vocês? Quando tu tá diante de uma visão espiritual, de uma visão celestial, de uma visitação de anjo do céu, de palavras, tu não sabe como traduzir, né? É algo espiritual, é uma revelação, é uma visão. Então, tu busca elementos da vida cotidiana, do natural para expor, para explicar, para ensinar, para transmitir aquela mensagem que tu recebeu.
E aqui o que o João está falando? Que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Aí tu pensa, mas o que tem a ver gafanhoto com cavalo? Pensa na força dos cavalos, na agilidade, na velocidade, na imponência. Pensa em tudo o que um cavalo representa. Aí tu vai entender que esses gafanhotos eram assustadores, né? Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Então, só repito, é um aspecto para, vamos dizer assim, a imponência, a autoridade, o poder, né, de destruição, de malignidade desses gafanhotos. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Então tu consegue imaginar uma figura assustadora? Demônio puro, né? Demônios, gafanhoto, escorpião, cavalo, cabelo comprido, tudo isso simboliza autoridade, poder. Estavam com uma missão muito declarada, né? Fazer mal para as pessoas, torturar as pessoas. 9. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Isso aqui também é para meter medo, né? Para mostrar de novo força, poder, autoridade, que são fortes, invencíveis, destemidos, enfim, tudo que assusta, que coloca a pessoa numa situação de fraqueza, de fragilidade, de desespero, de medo, de pânico. Esse barulho, né? Quando qualquer coisa explode, salta, qualquer barulho nos agride, né? Nos amedronta, nos deixa com medo. 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão, tá? Que aí, se eles eram semelhantes aos escorpiões, eles realmente teriam que ter um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Meu Deus. Aí tu vai pensar, é literal? Pode ser um exército de um país? Pode ser um vírus, uma doença? As pessoas vão ficar acamadas por 5 meses? Nós vimos na pandemia, né? Nós vimos as variantes, os sintomas. Agora há pouco tempo, também não sei onde é que tu mora, mas algumas regiões foram assoladas com a dengue e muitos sintomas que não eram comuns. A gente não pode subestimar, né, as revelações. Então, um gafanhoto que pica, que ferroa como um escorpião, uma praga, ou demônios, uma doença, tantas coisas podem ser, mas tu tá recebendo o alerta, tu tá recebendo a instrução, para que quando acontecer, tu saiba que Deus falou exatamente isso. 11. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Bom, isso quer dizer literalmente destruição. Em hebraico, destruição, e em grego, destruidor. Então, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, gafanhotos, escorpiões, cavalo, tudo isso aqui é para dizer que vai ocorrer destruição, que o destruidor vai atacar. 12. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. No vídeo de ontem, a águia tinha passado pelo meio do céu e tinha dito ai, ai,
ai dos que moram na terra por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Então agora tu acabou de ver a 5ª trombeta. Vamos para a 6ª trombeta. 13. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Aí aqui tu pensa, 4 anjos amarrados? Ou, na tradução mais antiga, 4 anjos atados? Aí tu pensa, por que tu vai atar um anjo? Ou vai atar 4 anjos? Em primeiro lugar, tu só vai atar, amarrar, acorrentar algo ou alguém perigoso, violento, agressivo, que tem um caráter destruidor, que vai te fazer mal. Então, estes anjos, esses 4 anjos atados, eles têm um potencial gigantesco de destruição. Por isso estavam amarrados, atados, presos. Estamos juntos até aqui? Então, o 6º anjo tocou a 6ª trombeta. E a voz, vou ler de novo. O 6º anjo tocou a trombeta, no caso, a 6ª trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, a 6ª trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. 15. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. Aí tu tem que pensar: hora, dia, mês e ano. Tá tudo preparado. Deus sabe exatamente. Quando nós falamos, está no controle de Deus, né? Tá tudo sob o controle de Deus. Então, veio uma voz do altar, da presença de Deus, dizendo que era para eles serem soltos. E o que eles iam fazer? Eles iam matar a 1/3 parte da humanidade. Na 5ª trombeta, eles não tinham poder para matar. Apenas, né? Por favor, não apenas, não tô diminuindo, mas só no sentido assim, era restrito a dor, tormento, sofrimento. Agora não, agora é para matar, tá? Matar, as pessoas vão morrer. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Então, o que dá ideia aqui para nós? Fogo, fumaça e enxofre. Não dá uma ideia de algo, sei lá, nuclear, de alguma bomba química, de algo que vai intoxicar, que vai envenenar, né? Que vai ser letal. Fogo, fumaça e enxofre. A gente fica pensando. E muitas pessoas serão mortas. 19. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. Aí a gente pode pensar, né?
A força dos cavalos estava na boca. Na boca. Algo que a pessoa come? Algo que a pessoa fala? Que morde? Boca? O que envolve? Cauda. A gente pensa na velocidade, né? Na agilidade. Algo que vai ser muito rápido. De novo, não sabemos como que esse dano será, mas temos visto muitas, vamos assim, tragédias, acidentes com armas químicas, né, com produtos químicos. Não sei, a gente não sabe, mas nós estamos alertas, atentos. 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Olha o que eu falei no outro vídeo. Deus está fazendo assim, né, aos capítulos, para que haja tempo para as pessoas se converterem. E sim, porque a humanidade, porque a Terra, porque todos os lugares têm suas características. Então tem uma coisa que acontece lá, sei lá, na Rússia, na Ucrânia, que não acontece aqui no Brasil. Ou acontece lá nos Estados Unidos, como a gente viu na Flórida. Acontece no Japão, acontece na Europa, enfim, locais específicos. E é como se houvesse uma trégua, tá acontecendo lá, mas aqui não tá. Aí tá acontecendo aqui, mas lá não. Então, tudo isso faz parte do plano perfeito de Deus para que haja arrependimento, conversão. Porque as pessoas, não tem esse ditado que diz assim, a pessoa vem para Deus por amor ou pela dor? Então, a dor, o sofrimento, humilha, né? E a pessoa reconhece que há um Deus no céu. Mas o que está falando aqui? Que não foi isso que aconteceu. Pensa que nós já estamos na 6ª trombeta. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, lembra quais são os flagelos? Fogo, fumaça e enxofre? Não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Como nós estudamos sobre a idolatria. Então significa que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitas pessoas continuarão, né, adorando demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Se relacionando com eles, sendo que eles não podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Então aqui nós temos uma pequena, resumida lista, né, daqueles que não se arrependeram, né, dos seus pecados. Então, idolatria, homicídios, feitiçarias, imoralidade sexual e furtos. Certo? O que a gente aprendeu hoje com esse capítulo 9 de Apocalipse? Que fala de 2 trombetas. Da 5ª trombeta, que vieram demônios provindos do abismo, quer dizer, saiu um monte de demônio do abismo, caracterizados ou representados por gafanhotos, escorpiões, que a gente viu. E agora, uma invasão vinda do leste. 1/3 parte da humanidade é morta. O que é isso? É do sol nascente, né? Que é o que ele disse. E aí, gente, o que nós aprendemos? Que o 5º anjo tocou a 5ª trombeta. E a estrela que caiu do céu recebeu a chave do poço do abismo. Abriu. E aí as criaturas, né, os demônios que saíram de lá tinham o poder de causar dano aos homens, dor, sofrimento, tormento.
Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O sexto anjo soltou os 4 anjos atados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos estavam preparados para matar a terça parte dos homens, a terça parte das pessoas.